alimento vai direto do campo para a mesa. Após a colheita, os alimentos passam por processos de transporte, armazenagem, preparo e embalagem até a comercialização final. O sucesso do agronegócio depende muito dessa última etapa, cada vez mais tecnológica entre a fazenda e o consumidor. Não é simples garantir o abastecimento em alimentos nutritivos e saudáveis para milhões de brasileiros. Alguns produtos agropecuários são muito perecíveis e possuem um prazo de vida comercial muito curto. Como regularizar o abastecimento de alimentos com produção limitada a certas épocas do ano? Como assegurar a qualidade nutricional e sanitária de produtos entregues em locais de consumo distantes? A resposta está na tecnologia de alimentos. Ela busca controlar os agentes deteriorantes dos alimentos, aumentar seu prazo de vida comercial, permitir a armazenagem e transporte e a manutenção de seu estado nutritivo e sanitário. A tecnologia de alimentos diversifica a oferta de produtos. Um exemplo são os iogurtes com grande diversidade de sabores, aromas, consistência e usos. A indústria de alimentos atende uma gama enorme de consumidores e gera produtos adequados às necessidades nutritivas especiais de diabéticos, idosos, crianças, alérgicos, vegetarianos, etc. E recorre a análises microbiológicas, bioquímicas, físico-químicas, sensoriais, toxicológicas e ambientais cada vez mais complexas. Para falar sobre tecnologia de alimentos, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com a Heloísa Garcia, engenheira de alimentos com mestrado pela Unicamp e diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade tem seu elo final entre a produção e o consumo. Às vezes, um produto elaborado com muito cuidado pode ser contaminado no transporte, no processamento. Enfim, é um desafio fornecer alimentos seguros para milhões de brasileiros. E quem cumpre um papel essencial nisso é a tecnologia de alimentos, é a indústria de alimentos. E sobre isso nós vamos conversar hoje. Temos a honra de receber aqui a Heloísa Garcia. Ela é diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, lá da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Bem-vinda ao Brasil Verde, Heloísa. Muito obrigada, Evaristo. É um prazer estar aqui com você. E é um prazer falar sobre a importância da tecnologia de alimentos. Muito bom. Heloísa, e vocês acabaram, de festejar 60 anos do ITAL, 60 anos dedicado à pesquisa, à inovação. Quanta coisa não evoluiu nesse período. Mas para dizer, antes de nós entrarmos propriamente na temática da tecnologia de alimentos, você podia contar um pouco para nós a sua história? Você não nasceu dentro de uma indústria de alimentos, não, né? Como é que é a sua história? Como é que foi para você chegar onde você está hoje? Olha, eu sou engenheira de alimentos, né? Eu vim para Campinas a fazer o curso de engenharia de alimentos em 1982, muitos anos atrás. Naquela época, engenharia de alimentos era um curso muito, muito novo, né? E acho que foi isso que eu me apaixonei pelo curso. Eu acho que naquela época só tinha engenharia de alimentos aqui em Campinas, depois começou em Viçosa, e hoje a gente tem dezenas de cursos de engenharia de alimentos. E a engenharia de alimentos é apaixonante, né? Você ter processos de conservação de alimentos, né? De manutenção da qualidade sensorial, a qualidade nutricional. É um curso muito interessante. É como se fosse uma engenharia química especializada para a área de alimentos. Eu, quando estava me formando, prestei um concurso aqui no ITAL, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, entrei para trabalhar no Centro de Tecnologia de Embalagem,
E os desafios foram tantos, e o tempo foi passando tão rápido, que eu nem imaginei que agora já passaram 40 anos e estou aqui. Nessa trajetória, trabalhei muitos anos com embalagem, depois trabalhei com as questões de sustentabilidade, e hoje tenho o prazer de ser a diretora-geral do Instituto. Só um detalhe, você nasceu onde? Eu nasci em Sorocaba. Ah, você é paulista mesmo, não é? Pois é, as pessoas estão Paulista. nos assistindo e às vezes a gente ouve muito falar de segurança alimentar, não é? Segurança alimentar de um país, de uma região, que é claro a capacidade, né, dessa região, desse país, de garantir o acesso, né, físico mesmo aos alimentos para toda uma população, né, por diferentes modos e formas, mas garantir o acesso ao alimento. Agora, a segurança do alimento é diferente da segurança alimentar, né? A segurança do alimento, para quem está nos assistindo, é a garantia que esse produto mantenha as suas características, né, quando ele foi colhido, na hora que ele foi produzido, que ele mantenha as características dele de gosto, de sabor, de aroma, de visuais, etc. Mantenha também as suas qualidades nutritivas e, sobretudo, não receba nenhuma contaminação, né, biológica, por bactéria, por fungo, por protozoário, por tanta coisa, né? Micotoxinas. E são coisas invisíveis, né? Que o consumidor não percebe, mas pode estar lá. Ou alguma contaminação física e química, não é? Às vezes a própria embalagem pode contaminar quimicamente um produto. Você podia explicar um pouco para as pessoas esse desafio, não é? Que é ter um alimento saudável, um alimento seguro na nossa mesa. Não basta ele ser produzido sem resíduos, com qualidade. A partir da colheita, existe um monte de possibilidades de contaminação do alimento. Mas eu acho que nos supermercados do Brasil, a imensa maioria dos produtos são alimentos seguros. E isso se deve, sobretudo, à indústria de alimentos, né? Com certeza. A indústria de alimentos, ela tem um papel muito importante em garantir a segurança do alimento. Não adianta a gente oferecer alimentos para a população, mas esse alimento pode trazer um problema de saúde a curto prazo ou mesmo a longo prazo, né? Então, a indústria de alimentos, todos os manipuladores de alimentos, desde do pós-colheita, até os serviços de alimentação, eles têm que cuidar da segurança do alimento. E essa segurança a gente tem que cuidar com boas práticas, quer dizer, em cada etapa, sempre uma análise crítica, o que nesse ponto pode causar um problema que vai comprometer a segurança do alimento. E como que eu vou controlar? Então, eu posso controlar por um processo de preservação, por exemplo, um processo de pasteurização, esterilização. Eu posso controlar utilizando uma embalagem adequada, que seja uma fronteira entre o meio externo e o meio interno. Você imagine a gente ter produtos altamente perecíveis, por exemplo, no supermercado, e todo mundo ir lá colocar a mão, né, num pedaço de carne, ou qualquer coisa assim. Então, a embalagem ela é fundamental para garantir essa segurança. E também essa segurança ela tem que ser garantida ao longo do transporte, porque, como você comentou, durante o transporte pode haver uma contaminação cruzada, eu posso ter uma contaminação de alimentos, e também o consumidor tem a sua parte, né, que ele tem que acondicionar direito o alimento, se o alimento precisa ir para a geladeira, quanto tempo pode ficar na geladeira, se ele prepara a comida em casa, logo tem que refrigerar. Então, tem cuidados que o consumidor tem que ter. E o consumidor também tem que ter cuidado nos pontos onde ele vai consumir alimentos, né? Nos serviços de alimentação. Eu entrando numa padaria, num bar, num restaurante, qual a condição de higiene geral? Qual é a segurança que eu tenho em relação a esse ambiente? Então, no fundo, todos nós, né, desde a produção agrícola, a produção agropecuária até o consumidor, todos temos uma parcela de responsabilidade para garantir a segurança dos alimentos.
E você falou de segurança alimentar, não há segurança alimentar, quer dizer, garantir acesso a alimentos à população, se esses alimentos não forem saudáveis, não forem seguros, desculpa, porque senão eu estou causando um mal para a população. Então, a Organização Mundial da Saúde, a FAO, eles insistem em falar que não há segurança alimentar se não houver a segurança de alimentos, né? E é o ponto principal. Eu gostaria se você pudesse nos esclarecer. Você tem muita experiência aí na área, o Itaú tem uma história maravilhosa nisso. Claro que existem outras instituições em pesquisa nessa área, tem a Embrapa, que trabalha com tecnologia de alimentos lá no Rio de Janeiro, nas universidades, no setor privado, mas essa sua experiência talvez pudesse explicar para pessoas novidades que elas nem imaginam, né? Primeiro, claro, no processamento dos alimentos, né? Quer dizer, a indústria de alimentos ela consegue, de um derivado lácteo, antigamente só tinha coalhada e iogurte, né? Hoje você vai em qualquer supermercado, tem uma diversidade de sabores, não é? De frutas, de teores de açúcar, teores de gordura, o tipo de untuosidade. Quer dizer, nos iogurtes é um exemplo típico de como, com tecnologia de alimentos, não é? Você diversifica uma oferta e atende também, não só o público geral, mas atende públicos específicos, pessoas que têm alergias, pessoas diabéticas, comidas para idosos, comidas para crianças, não é? Para gestantes, para vegetarianos, para veganos. Se você pudesse comentar um pouco disso, porque às vezes a pessoa ataca os alimentos industrializados, fala que o alimento é ultraprocessado, que não é bom para a saúde, dá a impressão que a gente tem que voltar para o neolítico, né? E colher lá uma fruta e comer direto, né? Não, essa indústria não só ela traz segurança, porque ela usa ciência e tecnologia, mas ela oferece uma grande diversidade, né, de produtos que normalmente não existiriam se não fosse essa indústria. Dá para comentar um pouco como o Itaú interage com a indústria, como é que vocês trabalham com a indústria? Depois eu queria falar de embalagens, mas vamos falar agora dos produtos? O Itaú foi criado na década de 60 para auxiliar a indústria brasileira a desenvolver processos de conservação. Então, o Itaú, desde a sua criação, ele tem uma relação muito estreita com a indústria, porque não adianta você desenvolver tecnologia se essa tecnologia não chegar no mercado, não virar um produto, não ir para a prateleira do supermercado. E o que a gente tem observado nos últimos, eu diria, principalmente nos últimos 10 anos, mas é uma coisa que já vem forte nos anos 2000, é essa necessidade que o consumidor tem de provar coisas diferentes, né? Então, ou também de aproveitar valores diferentes do produto. Então, eu posso ter um leite sem lactose, né? um iogurte com fibras, né? Eu posso adicionar probióticos específicos no iogurte. Então, a gente tem uma tendência que nós estamos levando outros aspectos nutricionais e também de questão de sensorial para o consumidor, né? Sem falar na conveniência, né? Hoje é muito importante esses alimentos disponíveis em várias formas, né? Eu tenho o suco de 1 litro, eu tenho o suco pequenino, então se eu vou do trabalho ou estou caminhando, é melhor levar o suco pequeno. Se eu estou em casa, eu abro o suco grande. Então, também tem variedades que elas estão trazendo a conveniência para o consumidor. E esses processos, né, você comentou aí do ultraprocessado, é um conceito que não existe na tecnologia de alimentos. É uma classificação completamente equivocada e que o que eu preciso é de um processo de conservação que realmente garanta
a segurança daquele produto, principalmente do ponto de vista microbiológico. A gente não quer que o alimento cause nenhuma infecção para as pessoas, e também do ponto de vista de segurança química, né? Eu tenho que ter alimentos com formulação segura para que não ofereçam risco para a população. E para isso a gente tem a contribuição de organismos internacionais avaliando a formulação dos produtos, os aditivos que eu posso usar, os ingredientes que eu posso usar. E esses estudos é que dão a segurança dos alimentos que chegam para o consumidor hoje. Então, realmente, essa conversa de alimento ultraprocessado, isso é um conceito que não tem base científica, né? Se você olha um Não tem. supermercado, eu acho que 98% dos produtos são ultraprocessados, porque é um conceito tão amplo que inclui iogurtes, bebidas, sopas prontas, inclui tudo, pães, etc, né? Não é assim que as coisas são classificadas na tecnologia de alimentos, não é um conceito que exista sequer na maioria dos países, não é operacional, é um conceito de muito pouca utilidade e às vezes gera uma espécie de um terrorismo, né? Enfim, Exatamente. não é? Acho que é uma coisa que é importante essa sua declaração como diretora do Instituto. Eu não sou dessa área, né? Mas sempre me incomodou vir com esse conceito ultraprocessado. Isso não quer dizer nada na prática, não é isso? Na prática não quer dizer nada Não quer dizer sobre, nada. tanto sobre o aspecto da saudabilidade, se o produto é sadio, nutritivo, se ele é seguro, né? Como se ele é seguro. Uhum. Agora, os alimentos, eles são embalados, né? E a embalagem, além de ser essa barreira que isola, ela permite às vezes que o alimento dure mais, né? Mas o consumidor também ele quer enxergar determinados alimentos, né? Ela também precisa ter um certo destino, ela não pode resolver um problema e criar outro. Então existe a questão da reciclagem, né? A embalagem é um vasto campo em que o Itaú também entrou, não é? E tem dado muitas contribuições. Eu não sei se a gente pode considerar, talvez não, a garrafa, né, como uma embalagem, né? Mas até formato de garrafa para cerveja vocês desenvolveram, não é isso? Exatamente. O Itaú tem um centro de tecnologia de embalagem que é único na América Latina. Você encontra centros de pesquisa que trabalham com plástico, com papel, com vidro, mas aqui no Itaú a gente tem um centro que tem competência para trabalhar com todo tipo de material de embalagem. E a questão é, qual que é a embalagem mais interessante para aquele produto com aquela logística de distribuição? Então, a embalagem, ela é importante, como você comentou, ela é a fronteira entre o produto e o ambiente, e isso evita que o produto se contamine, mas ela também protege o produto dos vilões que vão causar a deterioração do produto, a perda de qualidade. Por exemplo, o oxigênio do ar causa a oxidação de vitaminas. Então, a embalagem, ela diminui a velocidade da oxidação da vitamina e eu posso manter a vitamina com o seu valor nutricional por mais tempo dentro da embalagem. A embalagem, ela evita a absorção de umidade. Então, eu tenho alguns produtos que vão perder qualidade porque absorve a umidade do ambiente. Por exemplo, alguém já deixou um frasco de café solúvel meio aberto, né? Quando foi ver lá na despensa, já está uma pedra só, ninguém se usa, perdeu o produto. Então, a embalagem, por exemplo, do café solúvel, ela tem duas funções muito importantes. Ela evita a aglomeração do produto pela ação da umidade e ela evita a oxidação do aroma, porque o aroma no café é a coisa que é a coisa mais importante, né? Eu tomar um café com gosto de velho, né, é completamente desagradável. O que a gente busca é o aroma do café. Então, esses são pequenos exemplos, né, mas que a embalagem ela é fundamental para manter a qualidade do produto por mais tempo e para a gente poder fazer esse produto ser estocado por uma entre-safra,
esse produto ser distribuído numa distância longa, eu posso fazer a compra no supermercado uma vez por mês e consumir durante o mês em casa e vários outros exemplos. Uma coisa muito importante que pouca gente presta atenção, infelizmente, é o quanto a gente perde de alimentos no mundo, e o Brasil não é exceção, pelo não uso de embalagem ou pelo uso inadequado de embalagem. Então, a gente teria que utilizar muito mais a tecnologia de alimentos, muito mais os sistemas de embalagem, para a gente evitar a perda de alimentos. Hoje o número é absurdo, né? A gente tem um número que é em torno de 30% da produção agrícola, ela é perdida antes de chegar na casa do consumidor. Imagine, a gente está jogando 30% de terra, 30% de água, né? Tudo que eu investi para produzir do alimento, eu estou perdendo 30%. Isso é um absurdo, né? Então, no mundo onde nós vamos chegar a quase 10 bilhões de habitantes, acho que no final da década de 50, não me recordo direito, nós vamos precisar garantir alimentação para a população não só do Brasil, mas do mundo. O Brasil ele é visto como o celeiro do mundo, né? O Brasil é uma das poucas nações que tem oportunidade de produzir e oferecer alimentos para o mundo. E a gente tem que fazer isso da forma mais sustentável possível, para que, usando os recursos naturais, a gente os use de forma eficiente, né? Que é você garantir que não tem perda nem desperdício de alimentos. Pois é, esse desperdício é gozado que na indústria, vários resíduos, vamos dizer assim, da processamento de alimento, hoje quase tudo é aproveitado, até para fazer probióticos, para muita coisa. Olha, o tempo passa rápido e nós já estamos caminhando aí para o final do nosso programa. Falamos da importância da indústria de alimentos e das pesquisas em tecnologia de alimentos, onde o Itaú é um exemplo aí para todos nós. Eu queria passar a palavra para você, fazer suas considerações finais, algum aspecto que você queira agregar e que acha importante, desde já agradecendo a sua participação e disponibilidade. Eu gostaria de comentar que eu sou muito orgulhosa de estar aqui com o Itaú quando ele está fazendo 60 anos. 60 anos acompanhando a evolução da indústria de alimentos. Então, o Itaú, quando ele foi criado, ele tinha um propósito, como a indústria de alimentos naquele momento tinha um propósito, uma capacidade. Hoje a indústria se transformou completamente e o Itaú também tem se transformado, tem se modernizado. A palavra hoje é inovação para a indústria de alimentos, a inovação para a indústria de ingredientes, para a indústria de embalagem. E essa inovação é para trazer mais conforto, mais segurança, novos produtos para o consumidor. E eu tenho certeza, assim, muitas vezes o consumidor nem sabe, ou a sociedade nem sabe, todo esse trabalho de formiguinha que é feito pela cadeia produtiva de alimentos, pela indústria de alimentos, para proporcionar alimentos seguros para a população. E essa indústria de alimentos, ela não está parada, ela está escutando o que o consumidor quer, né? Ela quer cada vez mais chegar perto do consumidor para poder fazer produtos mais focados na demanda atual do consumidor. Então, eu acho que alimentos faz parte do dia a dia de todos, né? Muitas vezes você não sabe o quanto de tecnologia tem atrás de um alimento, seja de um grão de soja ou seja de um leite longa-vida, né? A questão de tecnologia por trás desses produtos é muito grande e o Brasil tem um potencial muito grande de ser a referência internacional na produção e na industrialização de alimentos.
Nós agradecemos a Heloísa pela disponibilidade, por essa entrevista aqui do Brasil Verde, sobre todas essas informações sobre tecnologia de alimentos, e convidamos a todos a estarem de novo conosco aqui a semana que vem em mais um Brasil Verde. Até lá!